Eu não participei das outras, geralmente esse horário eu tô levando minha filha, hoje que eu consegui uma folga. Entendi. Eu queria saber sobre o filtro de questões que a mentoria coloca pra gente no QC. Uhum. Ele tem algumas questões, sim, todos que estão lá, eu praticamente resolvi todas as questões. Tem alguns específicos, assim, só FGV, só dependendo da banca, ou é só por matéria? Não, tá tudo filtrado por banca. Então, eu acho que eu achei os filtros errados, porque os que eu achei estavam por matéria. Que é lá no nos cadernos do aprovação, não é? Isso. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Deixa eu só abrir aqui. É... nananã. Os que eu tô vendo aqui, eu entrei na minha rede, no perfil, né? Isso. Aí tem, assim, por matéria, RLM, os cadernos públicos, né? Tributário, ambiental, tudo só por matéria. Olha só. Deixa eu ver aqui. Mas deixa eu te achar aqui de novo. Isso aqui, ó. FCC, processo civil, Sebrasp tem aqui por Eu não algumas. tenho acesso a esses cadernos. Oxe. Pois Ó, é, ele tá eu não como consigo público, tá compartilhar vendo? a minha tela. Você não consegue passear aqui pelos. Não, eu não consigo compartilhar com você a minha tela para você Ah, ver o não, que, que eu não. tenho acesso aqui. Então, mas aqui embaixo no que concurso, você tem você tem mais do que uma tela aqui. Tem, ó, cadernos públicos, ver todos os cadernos. Ó, porque, ó, são 231 cadernos, vai indo lá para baixo. Tá vendo, ó? Você tem, que a gente tem aqui, ó, 231 cadernos. Todos eles são, tá vendo? Eles são públicos. Tá, eu vou Depois, tentar faz assim, achar. ó. Faz assim, depois você joga lá no grupo e pergunta Uhum, se o pessoal tá conseguindo acessar, tá, tá? tá jóia. Não, eu Porque daí, às vou vezes. tentar aqui e vou conseguir. Se é assim, é por matéria, eu que estava acessando os cadernos errados. Ah, tá. Entendi. Provavelmente. Tá. E eu Aí fiquei na joga lá dúvida no grupo nas. pra ver se o pessoal tá conseguindo acessar, Tá. tá? O que mais que eu tinha notado que eu estava com dúvida? A diferença é que eu não uso, eu não faço mapa mental, eu Uhum, faço revisão, assim, resumindo. E aí tem nas metas, tem uma uhum, meta que é revisão e uma que é resumo. Qual que é a uhum. diferença, assim? Que eu uso as duas para a mesma coisa. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Carol. Resumo, obrigatoriamente você vai ver a teoria. Uhum. Revisão, você pode escolher um dos suportes, um dos tipos de revisão. Ah, Revisão por mapa mental, revisão por questões erradas. Então, a tá. revisão você pode escolher um dos tipos, Não, perfeito. tá? Uhum. Era Belezinha. isso. Então, tá bom. Juliana, diga. Oi, professora, a minha dúvida de reta final mesmo, né? Eu vou fazer o TRT 15, Uhum. aí eu tô com, assim, fiquei com algumas dúvidas. A plataforma, a partir de amanhã, ela já vai travar? A gente não vai mais usar o Tutor, é isso? Você pode usar se você quiser, Tá, mas aí entendeu? a gente já vai entrar numa reta de revisão. E Sim. eu tô meio sem rumo nessa reta final, então eu queria saber, por exemplo, a partir. Hoje eu tô, por exemplo, tô lendo a lei aqui de processo administrativo que a gente não chegou a ver. Essa semana eu estou estudando os casos que a gente não conseguiu abranger pelo tutor. Então, né, e aí eu estou indo pelas incidências, né, de assuntos que vão caindo, eu vou ticando o que a gente já estudou nessas incidências, o que a gente não estudou é o que eu estou vendo essa semana. Tá. E aí quando começa a revisão, faço como essa revisão, então eu queria um norte mais para essa reta final. Você vai receber isso daqui, ó.
Você vai receber isso daqui, ó. Esse é do DF, mas já vai te dar um norte, porque daí você vai saber que a organização é a mesma, tá? Então, na verdade, na semana da prova, você vai receber isso daqui, tá? Os cadernos de questões para você fazer. Aí sim, questões de todas as matérias desse ano e do ano passado, tá? Você vai receber cada matéria 3 assuntos que não pode faltar na sua revisão, que são os assuntos mais cobrados, tá? Normalmente 3 assuntos por matéria. E aí você vai receber ali a ordem que você vai fazer. Tá vendo? A gente vai receber via o quê? Via e-mail, Grupo. WhatsApp? No grupo, a senhora vai colocar isso no grupo. Isso. Ah, tá. E aí coloca a partir de quando? Olha só, eu coloquei a partir de amanhã. Eu vou colocar. Tá. Então a gente. Então é isso que eu queria saber. Então, a partir de amanhã, a gente já pode seguir isso que a senhora vai colocar no WhatsApp, então. Isso. Tá bom. Tá? Porque daí você vai ter 3 estímulos diferentes, né? Você vai ter questões, você vai ter. Eu coloco aqui o bizu, mas pode ser, por exemplo, mapa mental ou alguma coisa assim. Não, eu prefiro o bizu, porque o bizu abrange tudo, né? E aqui embaixo, com o que tá em resumo, eu vou colocar a hora da verdade, tá? Então eu tô assistindo já. Já comecei a assistir segunda-feira. Então as horas da verdade aqui, porque daí você vai ter os 3 estímulos, né? Vai ter videoaula, vai ter resumo e vai ter questões. Todo dia. Tá. Agora, outra pergunta, professora. Quem assiste, por exemplo, a Hora da Verdade, eu não preciso assistir aquela revisão de véspera no sábado, né? Porque praticamente eles vão abranger as mesmas matérias, né? O que a senhora aconselha? A fazer tudo o que você pode fazer e mais um pouco. Tá. A nossa última entrevista com não foi a Kelly, ela falou uma frase que, assim, eu achei perfeita, e eu vou usar com vocês, acho que até a minha morte. Quando eu acho que eu estou fazendo tudo, eu posso fazer mais um pouco. É isso que a gente faz na semana da prova. Então, assim, nossa, eu estudei tudo que eu podia. Não, mas peraí. Deixa eu fazer mais uma questãozinha aqui. Deixa eu fazer mais 5. Deixa eu olhar mais 10 artigos. É isso. É tudo que você pode fazer e mais um pouco. Então, assim, eu, particularmente, gosto muito da revisão de véspera. Tá, eu perguntei porque a gente vai, como é Campinas, a gente vai estar no trajeto, né? Então não vai conseguir assistir, porque São Paulo, ou as pessoas que vêm de fora também, né? Então, assim, se der, assiste. Tá bom. Tá bom, professora. Então é isso. Obrigada, viu? Nada. Quem entrou? Deixa eu ver. Boa noite, Ivanilson. Boa noite, Tamires, Jennifer, Carol. Acho que foi a Denise. A Denise entrou primeiro. Olha só, gente, é o seguinte: tem muitos de vocês que estão prestando. Não é só o TRT-15, tem gente que vai prestar TRT-15, MPU, TRT-1, enfim, tá num bolo, tá? A plataforma, ela tá lá. Eu vou colocar a reta final para vocês fora, e aí, por exemplo, Patrícia, eu tô estudando 8 horas por dia, né? O que eu faço? Aí eu dou uma olhada como que tá na sua plataforma e até posso falar para você, ó, dá para continuar aqui e tudo mais, tá? Se não, foquem ali na reta final, tá bom? Tá? Então, a plataforma de vocês não vai mudar, tá? A gente vai fazer por fora, porque tem alguns alunos ali que me pediram para não bloquear a plataforma, pediram, pelo amor de Deus. Falei, tá bom. Tá, então, vou fazer por fora. Elano, diga! Por favor. Pronto. Só com relação à dúvida
acho que Juliana, né? Juliana? Sobre a questão da data do concurso e fazer ou não fazer e revisão de véspera. Aí gostaria de contribuir para todo mundo da equipe, por experiência de vários concursos também, que eu acho que o ideal é sempre fazer essa revisão de véspera. E considerando ainda mais a informação de que você está programando para viajar no sábado para fazer a prova no domingo, eu não sei a sua realidade, como é que está a questão de trabalho, deslocamento, mas se possível, se for viável, e aí isso serve para todos, sempre se programem para estar com pelo menos um dia de antecedência já no local, e se no local da prova, né, na cidade da prova, e sendo possível de lá poder assistir naquele dia, no sábado, revisão com tranquilidade, né, porque você evita o estresse de, por exemplo, uma viagem, um deslocamento, um voo atrasar, um pneu furar, Já né, estava rolando, tinha que bater na porta. Pode continuar. Qualquer problema que possa lhe deixar estressada, cansada, né, para o dia seguinte da prova. Então, o cansaço ali que a gente pode utilizar seria o cansaço da revisão, que é um cansaço misturado com empolgação, com estímulo, porque tem uma motivação extra, né, um detalhe ou outro ali que acaba fixando para o dia da prova, às vezes coisas já repetidas, mas até quando são coisas repetidas, que você percebe que já conhece, que já sabe, te dá até uma tranquilidade emocional, mental. Tudo isso aí que você está falando eu já sei. Estou perdendo tempo? Não, eu estou me preparando, inclusive, mentalmente, emocionalmente, percebendo que muita coisa eu já sei. E aí, uma situação ou outra que você não saiba, consegue, e já está no local, né? Você tem a possibilidade de ir para a prova com mais segurança, com mais tranquilidade. Aí eu indico sempre essa possibilidade, sempre que possível, participe dessas revisões de véspera. Ok, obrigada, viu? Elano, volta aí. Já tem mais gente, se apresenta de novo. Sim, então meu nome é Elano Medeiros, eu sou delegado de Polícia Federal e estou acompanhando pela primeira vez aqui com a professora Patrícia, né, a turma. Vou participar por algum período aqui acompanhando com a professora Patrícia, até para entender a dinâmica do curso. E a ideia é que eu possa contribuir, principalmente para as carreiras policiais, mas apesar de experiência como professor, como cursinho, aqui a professora Patrícia vai me passar também assim, essa expertise de como tratar, como conversar com vocês, né, através desses chats. E aí, então é isso, fico também aqui à disposição para auxiliar na medida do possível. Obrigada, Elano. Então, Elano vai encabeçar ali as áreas policiais, né? Vai ajudar a gente bastante, não só nas mentorias, mas simulado, recurso, redação, discursivo e tudo mais. Vamos lá. Deixa eu ver. Quem entrou depois foi Carol, Jennifer. Carol, acho que você já está com a mão levantada, aproveita. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professora, na verdade, você já explicou muita coisa para a Juliana. Eu só queria uma luz mesmo, né? Primeiro concurso que eu vou fazer da FCC, e tem muito conteúdo que eu ainda não vi, direito do trabalho e direito processual do trabalho. Nessa reta final, tem alguma sugestão de alguma legislação que eu não posso deixar de ler? Porque, assim, a CLT eu estou tentando ler, mas é muito grande, né? Não, Eu até tive custo-benefício jurisprudência, custo-benefício essas de coisas. ler legislação, de ler a CLT é baixíssimo. Então, assim, então, o que eu te indico? Os vídeos de reta final, tá? Os vídeos de reta final, o professor, são vários vídeos, né? Mas ele faz um compilado do que mais cai, tá? De forma que ele consiga explicar, então a gente explica, faz questões e tudo mais. A hora da verdade também é bom, mas a hora da verdade é mais enxuto. Então a gente parte do pressuposto que o aluno já sabe. Então começa pelos vídeos de reta final e depois vai para a hora da verdade, tá? Mas é uma dúvida aqui. Tá tendo Hora da Verdade no YouTube? Porque eu só vi reta final no Estratégia. Também tá tendo Na Hora da hora da Verdade? verdade do TRT-15, tá? Ah, tá. E aí é no YouTube ou tá na plataforma? Isso aí eu Nos não vi dois. ainda não. Primeiro Tá. acontece no YouTube, depois eles jogam para a plataforma. Quem é do GRAM
né? O pessoal do GRAN tá fazendo o sprint final, não, dentro da plataforma tem o projeto 80-20 e depois tem o sprint final, tá bom? Não, beleza. Aí, se aquele vídeo lá das questões não tem não, né, da FCC. Não, porque a FCC é uma banca assim, ela não tem macete de resolução como o Sebrasp. Porque ela é múltipla Entendi. escolha, então assim, ela não tem muito macete para resolver, não, Tá, tá? Ela não tem a mesma complexidade que FGV, por exemplo. Ela é uma banca meio que intermediária ali, tá? beleza. Obrigada, professora. Nada. Ah, Tamires, vamos lá. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Eu, na verdade, queria uma luz assim para o que fazer depois do TRT, né? Eu fiz a prova para técnico domingo agora e foi muito mais difícil do que eu imaginava, principalmente a parte de gestão de pessoas. Todo mundo tá E reclamando. assim, a princípio eu tinha pensado em fazer a prova de técnico para o MPU, porque para minha área, como eu sou de administração, só tem técnico, né? E depois me dedicar para o STM. Que no caso do STM eu poderia fazer analista e técnico. Sim. Só que de uma prova para outra, do MPU para o STM, eu vou ter menos de, acho que 28 dias, mais ou menos. E aí eu não sei se vale a pena eu tentar MPU agora, ou se eu já foco no STM, tendo em vista assim, que o conteúdo do Sebrasp mudou bastante, né? Pelo menos para a gestão de pessoas. E eu tô vendo que eu vou ter que me dedicar muito mais do que eu esperava, né? Para esse. Olha só, pessoal, todo mundo, eu não conheço ninguém que falou assim, nossa, que prova gostosa, a prova do TRT-10. Foi uma prova, assim, bem puxada, foi, realmente. Pegou muita gente de surpresa, porque, teoricamente, TRT-10 é um órgão pequeno, comparado, assim, se a gente for comparar muito próximo ali do STM, tá? E realmente eles pegaram pesado na prova. Então, assim, conciliar concursos é muito difícil no nível que a gente está agora de provas, tá? Conciliar bancas acaba ficando pior. Uhum. Não significa que você não possa fazer a prova do MPU, tá? Mas eu focaria no STM e faria a prova do MPU, já que eu estou, né? Já que eu estou inscrita, vou fazer a prova, né? Ali na semana do MPU, faz a reta final, né? Faz ali, faz simulado, faz as discursivas, mas foca no STM, que é a mesma banca, é um conteúdo parecido ali com o TRT, e Uhum. a chance de você evoluir mais rápido e ter um resultado muito melhor no STM é muito maior, Tá tá? certo. Vou Eu fazer acho isso. que, eu acho que é mais seguro, Uhum. Tá bem. tá? Obrigada. Nada. Bernardo, Oi, olá. pode falar. Estou participando pela primeira vez, na verdade, porque estou com umas dúvidas básicas também. Uhum. Uma é similar à dúvida da Tamires, que é agora no próximo domingo tem um concurso, a prova da Embrapa, né? E aí eu queria saber como é que a gente faz para mudar o rumo, né? Ver um próximo concurso ou ficar estudando de uma forma genérica para a minha área, se a gente conversa em particular, se é aqui. Então, essa é uma dúvida. E a outra dúvida é sobre a participação nas discursivas corrigidas, né? Como é que é o processo, onde que eu busco os temas, para quem que eu envio minha redação, tá? São essas duas. Bernardo, em relação à discursiva, você já está com acesso a Nutror? Não, não consigo. Eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Eu falo com a Sara sobre isso, Com o Diego? com o Diego, tá? Com o Falo Diego. com ele, então. Porque tá tudo lá, inclusive todo o processo, a folha padrão, o e-mail, tá tudo lá, tudo direitinho, Perfeito. fica mais fácil, tá?
E agora, mudar o rumo, né, gente? Mudar o rumo é sempre uma decisão complicada, no sentido de se manter ali na sua área, tudo bem, mas ver a sua realidade. Tem gente que precisa e que quer fazer o máximo de concurso possível, né? Fazer provas é sempre muito bom, porque a gente acaba sempre tendo bastante experiência, e aí você vai pegando manha de prova e tudo mais, né? Por outro lado, tem gente que tem dificuldade em estudar com pré-edital, tem gente que não consegue estudar em pré-edital, precisa ter uma data ali de prova para ter. Então, tudo isso você precisa analisar, né? Então, vou continuar na minha área? Vou. Então, quais concursos que eu tenho na minha área, né? Tem concurso aberto? Não tem? Não. Vou fazer o que aparecer. Aí a gente escolhe por banca ou por concurso, né? Por carreira, tá? Tá ok. Mas aí, a partir do momento que você toma essas decisões, fica mais claro o que você precisa, para qual lado que você olha, Tá ok. tá bom? Aí eu mando uma mensagem para você, então, e a Isso, gente afina isso. Tá acho bom. melhor, aham, acho melhor. Professora Patrícia, Oi, desculpa. Caso queira direcionar o Bernardo para conversar comigo também sobre esse tema, fico à disposição, tá? legal, bom, aí a gente já passa para você também, belezinha. Ok. Valeu. Vanilza, Oi, professora, boa noite, boa pessoal. noite. Meu dilema tá igual de alguns aí. Porque essa STM, assim, bom, eu era apaixonada pelo Sebrasp, né? Mas estão me assustando aí, né? Porém, eu estou estudando como não tinha saído edital, e assim, eu fiz TSE, né? Fiquei aprovada e tudo. E assim, eu só quero ser nomeada, né? Logo. Pois. Eu estou estudando para o MPU, né? Técnico também, porque não tem analista. E quero fazer STM, analista e técnico. Aí, como é que eu vou fazer agora? Porque é FGV e Sebrasp, Pois é. né? Eu fiz uma prova domingo do Sebrasp, não se compara o nível, né? Foi a EBSE. E assim, eu fiquei, porque eu estava morrendo de medo de português, né? Porque, meu Deus, eu respondendo, eu errava, digo, meu senhor, não, isso não é português, é RLM, raciocínio lógico puro. Aí, graças a Deus, gabaritei. Fiquei, eu não acredito, deixa eu olhar de novo. Gabaritei, e as duas que cabe recurso, eu coloquei o gabarito que a FGV deu e que vai dar, né? Que ela para aceitar. Ela é terrível. Então, nessa questão, né? Porque, como já foi falado, o Sebrasp ele mudou a pegada, e a FGV também não é uma banca fácil. E socorro, né? Uhum. Aí quero como é que vai ficar meu plano, né? Porque assim, o meu plano está totalmente focado para MPU, né? É. Olha só, Ivanilza, a questão é a mesma da Tamires, né? O, quem já, assim, a gente tem que olhar para a situação de vocês em relação ao que vocês já têm feito, né? Quem já vem do Sebrasp, tá? Gente, é assim, 90% dos alunos. Tô vindo fazendo prova do Sebrasp, mudo para a FGV, acho que a Lidiane nem tá aqui, mas ela é um caso clássico. Você cai muito de rendimento e aí você vai subindo aos poucos. Quando a gente foca lá atrás, então, poxa, o MPU saiu em janeiro. Fazer essa transição em janeiro, você tem mais tempo de subir, né? E chegar efetivamente num patamar competitivo. Agora, a gente está em março, né? Mudar de banca por basicamente aí 40 dias, mudar de banca por 40 dias e voltar para a mesma banca lá de trás, pelos próximos 30 depois, é uma bagunça muito grande que não traz um custo-benefício bom para vocês. Então, assim, eu acho que quem tá entre MPU e STM, eu focaria no STM e faria a prova do MPU. Uns 10 dias antes da prova do MPU, para
faz as questões lá de legislação institucional, faz a reta final, se encaixa ali na FGV e vai fazer a prova. Tá? De resto, aí eu acho que é o melhor caminho hoje, pensando nos níveis de prova que a gente vai ter que enfrentar, tá? Caso mesmo eu, professora, que estou para finalizar o edital agora, dia 20 de abril, eu finalizo o edital do MP. Eu mudaria pro STM. Eu mudaria pro STM. Porque não tem como, tem que focar em um, né? Sem falar que o STM são 2 cargos, 2 chances, né? E o MPU é só o técnico, Já tem isso para se completar. Sim. Ok. Tá Então, bom? privado com a senhora em relação à mudança, né? Meu Deus. Aí você pede lá pra mim pra eu fazer, tá bom? Certo. Obrigada, viu? Aldeise, eu tô indo na ordem, tá, gente? Dúvidas? Você tava com a mãozinha levantada? Conseguiu abrir o microfone? Seu microfone já tá aberto, tá? Oi, Oi. professor, boa noite. Denise. Bem, professora, eu estou com a mesma dor, não esgotei 15, e eu queria saber agora se eu vou para o Bizu, hora da verdade, né? O que eu faço na reta final para o TRT 15? TRT 15 eu vou disponibilizar no grupo, você vai fazer tudo isso. Mas eu vou disponibilizar ali no grupo as indicações de cada uma das matérias. Tá? Certo. E assim, eu também estou nessa dúvida, porque eu ia tentar o MP1, mas eu acho que eu vou partir para o STM, porque eu acho muito ruim pular de uma banca da FCC para a FGV também. Em termos de distância, eu concordo. A FCC, ela tá mais perto do Sebrasp. Sim. Tá? Certo. A minha percepção é isso. E no STM você também vai ter mais tempo aí para se preparar, né? Sim, é isso que eu pensei. Só fazer a prova do MPU, fazer por fazer, uns 10 dias, tirar e estudar, mas partir para o STM. Sim. Eu acho que eu vou fazer isso também. Sim. Mas aí, obrigada, viu, professora? Mas aí, a partir de amanhã, foco aí no TRT 15 e depois aí você faz a migração. Sim. Tá bom? A migração. Tá bom. Isso. Tá? Jennifer. Tá bom. Acho que é a primeira vez que eu participo de uma mentoria dessas, né? Sim. Não sei, eu tô assim, tragédia. Porque eu trabalho como freelance, então eu acabo pegando muito trabalho e o concurso que eu tô querendo vai pro CNU, pelo jeito, né? Esse CNU tá com a previsão do edital agora para março, então assim, aí eu conversei aqui em casa de pegar e realmente parar de trabalhar, pegar máximo uma vez por semana algum trabalho. E aí, uma dificuldade que eu estou tendo é o seguinte, porque quando eu estudei para o CNU do ano passado, eu peguei muito PDF, tinha muito conteúdo em PDF, então eu meio que entrei no ritmo PDF, e bora para, assim, né? E aí, quando eu peguei agora, pelo cronograma que você me passou, aí eu comecei a
tentar procurar, assim, qual era o assunto, e antes eu não fazia por esse jeito, também antes não. Eu só pegava a sequência do que estava no curso, e agora eu tenho que meio que assim, eu tento procurar dentro da plataforma o assunto que está indicado para estudar, essa é uma dificuldade minha. A segunda é que tem alguns materiais que estão em PDF, outros que eu só encontrei dentro da plataforma em videoaula, e aí eu tenho material de cursinho aqui para Enem, e aí eu tenho que estudar geografia, história, e aí eu estou pegando geografia mundial pelo material do cursinho, o restante pelo material do Gran Cursos, porque como é mais voltado para concurso, eu acho melhor manter o que tiver disponível para concursos ali na plataforma mesmo. Então, eu tô com uma série. E aí, eu tenho um pouco. Eu ainda não entrei nesse ritmo de estar estudando videoaula, cota para outra matéria para estudar PDF. Eu ainda tenho que entrar nesse ritmo para fazer essa mudança, troca. Aí, eu também estou me acostumando com a plataforma do que concursos, né? Porque eu estudava pelo TEC, e aí eu entrei agora para o QI, eu estou meio que me acostumando um pouco. Aí é isso, assim, acho que eu tô falando só minhas dificuldades agora mesmo, porque realmente eu senti um pouco isso e ainda não consegui entrar no ritmo de estudos por conta de todo esse contexto, mas Sim. Mas assim, eu sinto agora uma pessoa muito grande, né, para poder entrar no ritmo. Sim. O seu concurso em especial, infelizmente, você nunca vai conseguir estudar por um lugar só. Não vai ter jeito, entendeu? Não tem jeito. A gente vai ter que fazer um trabalho aí de... É isso que você está fazendo, esse material, porque o material, por exemplo, do curso, ele está muito aprofundado. Então, vou pegar ali o material do Enem, por exemplo. Beleza. Mas a parte de legislação específica, a gente vai ter que pegar fora, né? E aí você vai ter que ir construindo, não tem jeito, né? Esse dá trabalho mesmo, tá? Isso vai ter que dar trabalho. E se policiar em relação a fazer esses cortes no estudo para você caminhar muito junto, porque senão você vai ficar muito dispareada. E como as matérias mais pesadas estão em conhecimentos específicos, a gente precisa caminhar tudo junto, tá? A gente precisa fazer um esforço para caminhar tudo junto, tá? Eu fiz eu gosto de visualizar as coisas, né? Então, tem vários tipos de organizações. Aí eu coloquei as matérias que você indicou para começar e é onde eu estou estudando, para me saber, isso aqui é num grão curso, mas é em tal curso, o outro em tal curso, outro em tal curso aqui é YouTube. Tem uma coisa que eu vou ter que ver em YouTube, mas eu vou pegar material do cursinho, que é o de geografia também. Aí tem uma coisa. Direito constitucional, isso aqui é básico, eu já estudei, mas eu não cheguei a esvaziar o edital do CNU do ano passado. Aí, como a gente já está meio que, assim, para mim, isso aqui é praticamente um pós-edital já para o concurso. Mas calma que a gente não tem essa certeza, não. Aguenta as pontas aí. Você acha que não? Aguenta as pontas aí que eu não tenho certeza, não. Não é certeza mesmo, não, mas saiu notícia falando sobre isso, eu vi, na verdade não foi notícia, eu vi no Instagram de uma pessoa que fala sobre concursos, aí falou que tem essa possibilidade, né, e aí eu tive uma experiência com o CNU ano passado já, aí foi assim, eu fico assim, gente, O órgão pediu, mas o MGI, ele ainda não sinalizou positivo, não. Tá? Entendi. Por conta de umas especificidades, né, do cargo. Sim. Aí, você acha que, assim, como eu acabei atrasando muitas coisas, você acha que é interessante colocar o restante dos conteúdos? Não, é correr no que você não fez, mulher. Fazer o que tem que fazer primeiro, então. Sim. Principalmente porque constitucional é básico, não é específico. Assim, Não, eu já tinha visto muita coisa de direito constitucional e eu fiquei nessa dúvida, assim, será que ela não colocou porque achou que eu já tinha visto isso que eu estava craque, assim, mas eu não me sinto segurança para ir sem estudar, não. Tipo, eu quero estudar o que vier, seria cobrando no edital, talvez, mas eu preciso dar uma estudada, assim, em direito constitucional. Mas tá bom, vou fazendo só o que está aqui já.
Obrigada, eu Nada. tomo ajuda. Tá bom. Aqui tem uma que ela quer ser cão policial, mas ela só quer dormir. Tem que estudar, né? Tem que fazer uns treinos aí, só dormindo, aí não passa no concurso. Não, passa não. Tá bom. Obrigada. Eu vou falar com ela que tem que fazer os treinos. Isso, boa. Vai. Luísa. Oi, boa noite. Oi, tudo jóia? Tudo bem? Então, a minha dúvida é igual a das meninas que falam aí sobre. Eu estou estudando para o MPU, né? Só que aí saiu o STM, e como eu venho do STM, do eleitoral, aí eu estava pensando em migrar para o STM. Só que assim, a questão de eu ir fazer a prova do MPU é porque assim. Infelizmente tem gastos, né? Por mais que seja no meu estado, mas como eu moro no interior, da minha cidade para Teresina é longe e a passagem é um pouco cara e ainda tem gastos com hotéis, entendeu? E aí eu queria saber se eu esquecesse MPU ou o STM, todo esse dilema sem saber o que fazer. Até por conta do financeiro também, entendeu? Só que o STM, como são duas provas, né, acho que já é uma chance maior. E como eu venho do eleitoral, acredito que, não sei, que dê mais certo. Olha só, Luísa, o martelo, né, quem bate martelo tem que ser vocês, tá? Mas, se você conseguiu, por exemplo, eu tava estudando firme para o TSE e eu fechei o edital do TSE, beleza, você não tem nem que pensar meia vez, você tem que ir para o STM, porque você só vai estudar a parte de penal militar, diferente ali para técnico, por exemplo, né? Agora, se você, né, pegou firme no MPU, tá? Pegou firme no MPU, tá caminhando bem, né? Aí tem que ver se agora vale a pena você mudar, porque as outras meninas, elas estavam estudando para outros concursos. E aí agora que elas vão começar a focar efetivamente no MPU, né? Então é isso que você tem que levar em consideração também, porque afinal de contas, já foram aí praticamente 2 meses de estudo para esse concurso, né? Migrar, aí seria também jogar fora o que você também já estudou. Jogar fora no sentido, né, de mudar de banca de novo, tá? Certo, eu tô entendendo. Certo. Eu vou pensar direitinho, mas acho que eu vou continuar do MPU mesmo, porque já são 2 meses, né? Tô praticamente terminando o edital. Então, aí é uma situação diferente, né? Tá? Certo. Tá Tá ok. bom. Obrigada. Nada. Certo. Silvia, Oi, Patrícia, tudo bem? tudo jóia? A minha situação é igual ao do pessoal, não sabe para onde ir, mas pelo que eu vi, você vai dizer mesmo, vai para o STM, por causa do CESP, né? Que a gente já vem trabalhando nessa banca, é isso? Né? Sim, porque você já estava estudando, inclusive, para o TRT-10, né? Pois é. Aí é continuar na mesma banca, continuar aí para não mudar o rumo, Sei. né? Eu tô com muita dificuldade na parte de reescritura. Eu tô um pouco travada com isso, sabe? E eu não sei o que fazer. Reescritura, você precisa estudar pontuação, coesão e conectivos. Aí você consegue fazer melhor. Beleza, então. Eu vou Tá dar bom? pontuação, coesão e conectivos. Isso. Aí e começa a fazer as provas lá do CESP mesmo para ver, né? É isso? Pode, isso. Tá bom, então. Tá bom? Aí eu peço para amanhã mudar meu programa, né? Meu plano com Pede. Pessoal, Diego. Aham. Pode ser. Tá bom. Tá bom? Tá já, então. Obrigada, viu? Nada. Stella. Oi, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia. Então, professora, acho que eu vim primeiro aqui para agradecer, assim, né, pelo trabalho de vocês, está sendo muito próspero para mim, estou melhorando muito nos estudos, estou me sentindo mais confiante, está sendo muito, muito importante para o meu desenvolvimento. E aí,
eu tenho, assim, duas dúvidas. A primeira é com relação a essa questão que a senhora já falou várias vezes, né, da STM, do IPU. Eu tenho foco de ser no MP, né, do MPF, e aí eu fiquei me perguntando, né, se eu até cheguei a mandar mensagem para a senhora perguntando, né, do STM, como é que a gente fazia e tudo mais, se dava para conciliar. E aí a senhora falando agora com as meninas, eu fiquei em dúvida, né, assim, se a senhora acha que é interessante eu continuar estudando só as matérias do MPU mesmo, ou já fazer a alteração do STM, né? Porque, assim, no meu caso, o STM seria um concurso, assim, secundário, né? Porque como eu estudo mesmo pro MP, acaba que eu não sei, assim, se seria tão interessante para mim fazer essa alteração agora. Mas aí eu queria ouvir a senhora com relação a isso. E a segunda dúvida é com relação à extensão, né, dos meus materiais de estudos, porque eu estudo escrevendo, né? E aí eu, às vezes, assim, já vi várias pessoas falando assim, sei lá, o ideal sei lá, a cada 15 páginas que você lê, você ter 2 folhas de resumo, 2 laudas, né? E aí, às vezes, eu fico assim, meio, será que estou escrevendo muito? Será que estou escrevendo pouco? Né? Claro que tem que estar dentro também do que eu consigo entender, mas mesmo assim eu queria ouvir a senhora com relação a isso. Tá. Deixa eu só te interromper, já falo. Tamires, tudo bem? Não tem problema, pessoal. Hoje é dinâmico, tá? Então fiquem à vontade para entrar, para sair. Podem ficar à vontade, tá bom? Bom, Estela, primeiro, obrigada pelo feedback. Fico feliz em saber. Você tem uma caminhada aí pela frente, né? O seu caso é um pouquinho diferente das meninas. Um pouquinho diferente porque você mesmo já respondeu, na verdade, né? Porque o seu foco é MP, tá? O seu foco é MP. Então, eu acho que todas as suas fichas têm que estar nesse concurso do MP, tá? Então, assim, você pode fazer o STM? Pode. Inclusive, você vai ter bagagem para isso depois. Mas como não é o seu ponto, né, principal, lá na frente a gente troca e você vai para a prova com o que você tem. Tá? Foco aí 100% no MPU. Bom, material escrito, vamos lá. Não sei quanto você escreve, mas provavelmente deve ser muito. Porque quando a gente escreve muito, tá? Tipo assim, isso aqui é muito? Isso é quanto? Isso aqui é de direitos humanos, das dimensões e tal. É uma aula isso daí? Então, é uma aula. Então, é a primeira e a segunda dimensão dos direitos humanos. Tá. Eu ia te falar exatamente, eu ia te dar o parâmetro de uma folha, tá? Uma lauda. Uma lauda por aula. Pronto. Tá? Por que uma lauda por aula? Porque eu tô pensando lá na sua reta final, tô pensando em véspera de prova e tudo mais, você vai ter um material seu, mas um material que seja viável, que você vai conseguir passar ali para a prova. Tá? Então, tá bom. Acho que esse parâmetro é bom. Tá? Tá certo, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Lorena é novíssima na mentoria. Nem te conheço pessoalmente ainda, Lorena. É você, não é? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Cadê meu celular? A Lorena deve estar só ouvindo, gente. Não tem problema não, Lorena. Vaes. Oi, professora. Boa noite. Oi, Lorena. Primeira mentoria que eu estou assistindo, eu entrei hoje. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada.
Bom, então a gente vai conversar, né? A gente vai ter o onboarding, Lorena, então fica tranquila, que aí depois vão surgindo as dúvidas. Vaes? Oi, professora. Estou aqui. Tá menino, comendo, falando, né? Desse jeito. Tá valendo, tá valendo. Seguinte, em relação ao conteúdo de direito penal militar e processo penal militar, você colocou questões, né? E aí eu tinha até mandado uma mensagem para você, justamente para ver essa questão, assim, se não era viável eu assistir a teoria, eu estudar, eu fazer a teoria, porque eu tô com muita dificuldade e não tem questões, eu não tô achando questões no GRAM desse material, assim, muitas questões, né? Para eu ficar treinando. Então, assim, como eu nunca fiz parte do direito, então eu tô fazendo 5 questões acertando uma no chute, entendeu? Então eu queria ver se não era possível essa questão do estudo. Eu faço um estudo mais acelerado, videoaulas que anda mais rápido e mais acelerado, da forma que eu consiga entender um pouco, por conta do tempo, né? Eu entendo a questão do tempo também. Mas é porque tá muito difícil. Eu não tô assimilando, porque, por exemplo, eu vou fazer um concurso da banca CESP. E as questões que eu estou encontrando são de outras bancas, e bancas, inclusive, que assim, bancas que eu nem conheço, bancas populares. E aí eu não consigo assimilar aquilo tudo, entendeu? E demora muito, porque é cada questão dele. Vaes caiu, eu acho. Oi, agora voltou. Acho que voltou? Voltou. Olha só, a parte militar, ela causa um pouquinho de desconforto, porque é alguma coisa que a gente não tem, é mais distante da gente, né? E realmente a gente não tem questão só do Sebrasp. Na verdade, a gente tem Ixi, ela caiu. A gente tem pouquíssimas questões Sebrasp nesse assunto, a gente tem pouquíssimas questões FGV, a gente tem que ficar caçando. Então, se você acha que para você fica mais fácil pela videoaula, pode ir, não tem problema. Aí a única coisa é que no planejamento eu acho que a gente vai ter que colocar como estudo, para você ter um pouquinho mais de tempo aí nas sessões de estudo, tá? Para assistir a videoaula. Oi. Patrícia? Tô te ouvindo. Tá. Você ouviu o que eu tava falando? Não, né? Acho que agora ela caiu de vez. Kátia. Já? Olá. Oi, professor. Meu Deus, alguém me ligou aqui, parou tudo. Não sei o que aconteceu. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, então. Olha só. Se você acha que, então, que o direito estudar ali pelo o direito militar pela videoaula, tudo bem. A gente só tem que mudar no planejamento para estudo, para você ter mais tempo ali para fazer as sessões da videoaula, tá? Porque questões de bancas específicas você não vai encontrar. Nem Sebrasp, nem FGV, nem FCC, são bancas esparsas mesmo. A gente tem que filtrar tudo de penal militar que a gente achar na frente, né? Então, sem muito pensar em banca. Mas aí você muda para o estudo da videoaula, então. Sim, aí você só pede para a Sara colocar a sessão de estudo para você. Tá ótimo, então. Então, Tá? amanhã eu vou falar com ela. Inclusive, enfim, né? Eu tô atrasada nos estudos, porque meu bebê tá meio doentinho. Mas, assim, eu acho que 2 dias não é necessário reformular o plano, né, professora? Dá para eu ir
conseguir colocar em dia, né? Dá sim. Não precisa replanejar, não. A plataforma arrumar, voltar tudo lá, né? Arrumar direitinho, reorganizar. Uhum. Não, mas 2 dias dá pra organizar, sim. Dá pra correr atrás. Tá ótimo. Tá Tá ótimo, bom? então. Tá bom. Desculpa, Kátia, vamos lá. Não, tudo bem. Boa noite. Eu sou novata, né? Estou aqui para aprender e gostaria muito de ser ajudada, né? Nessa nova etapa de vida, né? Eu já venho acompanhando, já tinha conversado um pouco antes sobre a proposta. Não sei muito bem como é assim ao certo, vou saber agora, né? Mas eu gostaria muito de aprender a estudar para algum concurso de alto nível na área de psicologia, que é a minha área foco, sabe? Eu já sou funcionária pública, mas só que eu trabalho a nível municipal. Já tenho 18 anos em uma prefeitura e 19 em outra, e depois de algum tempo, né, agora eu vou fazer 50 anos e eu quero reprogramar a minha rota no sentido de pensar numa qualidade de vida melhor e ter um tempo para poder estudar e fazer o que eu realmente gosto, porque depois de muitos anos fazendo as mesmas coisas, eu descobri que eu não gosto tanto do que eu faço nos meus trabalhos. E já fiz várias compras de cursos, de mentorias, e ficaram pelo caminho, e eu gostaria de me dar a oportunidade de fazer diferente. Então, quando eu vi no site, que parece que é algo mais direcionado, então eu gostaria, assim, de ter essa ajuda, de conseguir realmente avançar. Seria isso, basicamente. Maravilha, seja muito bem-vinda, Kátia. Acho que você está no lugar certo. Acho que você vai conseguir aí se encontrar, não só nos estudos, mas também aí na carreira, para a gente focar e você ser aprovado. Obrigada. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Professora? Desculpa. É que eu esqueci de te perguntar, eu posso pedir alteração no plano mais de uma vez? Porque o que acontece, como eu passei no CNU, eu vou ser chamada em breve, porque eu passei em sexto. Uhum. Então, eu sei que vão chamar. Só que não tem data. Aí, eu saí do meu emprego antigo para aproveitar e dar um gás no MPU até me chamarem, porque depois que chamar, eu acho que eu não vou ter tempo de estudar. Então, eu queria saber se tem como alterar isso para esse período que eu estou sem trabalhar, que eu tenho mais tempo, e se quando eu for chamada, se for antes da prova, tem como alterar de novo. Ah, não, essas alterações de tempo de plataforma, você mesma pode fazer dentro ali da plataforma, não tem problema, né? A mudança de plano que a gente fala tô estudando para o MPU, vou para o STM, vou para o né? Então, isso é mudança de plano mesmo, mas alterações ali dentro da plataforma não tem problema não, dá para fazer. Ótimo. Quanto à mudança de planos, assim, primeiro, eu não sei se botar minha mensagem, desculpa que meu gato tá querendo comer o fio aqui do computador. Eu queria agradecer, porque eu estou estudando para o MPU, estou seguindo o plano certinho do MPU, mas eu consegui fazer, por enquanto, sem os recursos que eu tenho certeza que vão ser mudados, o gabarito do TRT, eu consegui fazer 83 líquido na prova para analista. E, assim, não sei se eu fui bem, acho que talvez dê para corrigir a redação, mas não dá para saber. Só que a maior nota que eu já tinha tirado no Sebrasp até hoje tinha sido 67. Olha então, aí! De 67 para... E olha que... Não, na verdade foi 115 no do TSE, mas valia 190. Então, sim. A porcentagem dessa vez ainda foi maior. Sim. Pois então assim, eu já tô vendo que tá funcionando, sabe? Parece que estudar dá certo. E aí, era agradecer, né, isso. E eu vi que tá todo mundo muito assim, eu não sei se eu mudo, não sei se eu não mudo. Primeiro, uma menina falou questão de revisão de véspera. Se eu fosse ela, eu assistiria. Essa do TRT 10, eles cantaram metade da prova discursiva, cantaram um monte de questão de civil e de trabalho. Então, assim, vale a pena. E eu não estava estudando para o TRT. E eu saí da prova achando que foi muito difícil. Cheguei aqui em casa e falei, acho que não dá, estou esperando mais uns 50, 60. E quando eu corrigi a prova, eu falei, não é que deu? Então, às vezes, vale a pena você continuar no seu foco, mas fazer a prova que está no meio do caminho. Sim. Não sei.
não sou a mentora aqui, mas tô falando que deu certo para mim. Aí, no caso, eu não vou mudar. Assim, eu fiz uma do Sebrasp agora, a melhor que eu fui até agora foi Sebrasp, mas eu tô MPU. Aí não muda, né? Que eu vou fazer STM também, lógico, já até fiz a inscrição, mas... Não, você tá super focada no MPU, mantém. Mantém certinho, né? Sim, você tá tá super ótimo. focada. Sim. Tá, se eu Fiquei sentir feliz, dificuldade para... parabéns. Obrigada, eu também fiquei muito feliz, porque eu achei, assim, que aumentou muito, né, a minha porcentagem foi de 60 para 69, né? Uhum. E ainda vai aumentar porque tem duas lá, uma de constitucional e uma de administrativo, que tá fácil de argumentar, sabe? É jurisprudência consolidada. Falaram que aceita habeas corpus para pessoa jurídica. Tipo, e falaram que quem responde é o delegado, é o delegante, quando você delega a competência, é o delegado. Então, assim, tá na lei, tá fácil, eu já fiz os recursos hoje. Aí fiz o recurso para ampliar também o espelho da discursiva. Ah, ótimo. Maravilha. Excelente. Parabéns. Parabéns de novo. Muito Obrigada. bom. Obrigada. Mas obrigada aí pela dica. Aí, se eu sentir dificuldade, eu pergunto para quem? Para o Diego, para a Sara? Para quem que eu pergunto? Dificuldade para mudar lá na plataforma. Sara. Para Sara? Sara. Tá, já, então. Obrigada, tá, viu? Eu vou ter que desligar, que minha filha tá chegando agora, tá me ligando aqui. Tá. Mas obrigada, viu? Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Juliana, e a última, para a gente finalizar. Professora, deixa eu só fazer uma pergunta que eu esqueci. Em relação ao estudo de caso, né? Qual disciplina que a senhora acha que a gente deve dar mais atenção, que pode vir? Porque eu sei que é uma caixinha de surpresas, claro, mas assim, você acha que pode vir previdenciário, como eles fizeram com o TRF3, né, que pegaram pesado, ou você acha que eles vão ainda ficar no civil, trabalhista? O que você aconselha a dar mais atenção neste momento aqui na disciplina? Trabalhista, processo civil, tá? Tá. Civil eu olharia ali para desconstituição de pessoa jurídica, alguma coisa assim, tá? Mas eu focaria mais na parte trabalhista. Você acha que as duas questões podem vir em trabalho só? Você acha que ele não pode dar uma mesclada? Então, eles colocariam civil. Acho que previdenciário, acho que não viria, não. Tá, então dá mais... Processo civil, provavelmente algum estudo de caso, mas é genérico também, né? Se for processo civil, recurso. Né? Porque... Recurso? Tá. E trabalho, você tem, assim, uma matéria que você fala para estudo de caso, sei lá, que não deve deixar, que tem que obrigatoriamente ver, você fala, essa não pode deixar de lado? Não, as historinhas da FCC normalmente, mas assim, trabalho você tem que saber ali os pontos ali essenciais, não tem jeito, trabalho tem que ser mais aberto. Tá bom, tá bem então. Tá bom? Muito obrigada, viu? Boa noite, tchau. Boa noite. Pessoal, então eu vou encerrar por aqui hoje. Vejo vocês amanhã. A gente tem a mentoria de discursiva, tá? É uma mentoria muito importante,